Lube, minha luz tá boa. Ai, Posso fazer, Tá horrível! posso fazer minha claquete de bicho? Não. faz. Caraca. Faz. Não, era não do Lube. Ah. Gente, para apresentar o tema do nosso programa de hoje, vou pegar emprestada as palavras da Elisa Lucinda, que é uma poeta brasileira, capixaba. Ela tem um poema chamado Chupetas, Punhetas, Guitarras, que é sobre a experiência desconhecida para nós da maternidade. Num determinado momento, trecho do poema, que é uma mãe falando em primeira pessoa, ela diz: "Eu aprendo que não valho nada em mim, que criar pessoa é criar futuro. Não há, portanto, recompensa, indenização, mesquinhas voltas ou efêmeros trocos." Eu escolhi esse trecho porque eu acho que ele cai como uma luva para o nosso tema de hoje, do programa de hoje, que é Mãe de Bicha. Mãe é um nome função. Mas no Brasil, um lugar onde os pais vão embora com tanta facilidade, são elas que seguram o BO de evitar a escalada dos índices de abandono familiar. A normatividade, como de costume, romantiza a maternidade num espectro entre a santa e a heroína, porque afinal, a mãe é uma peça-chave na lógica do capitalismo. Mas mãe de bicha já nasce perdendo. Para começar, elas recebem nos braços nós, os brinquedos quebrados e sem utilidade no mundo normativo e binário. Depois, as nossas infâncias viadas geram situações embaraçosas, saias justas, e as estratégias mais comuns se estabelecem entre o silêncio e o fingir não ver para ver se passa. Mas a gente garante, não passa. As mães sempre sabem. Ou talvez elas estejam apenas intrigadas com o mistério daquilo que elas não entendem. E as bichas que somos hoje carregam as memórias de momentos onde a cumplicidade, sem precisar de palavras, uma permissão para dançar o pirlim-pim-pim no aniversário de 6 anos, ensinar o tricô para o menino de 7, encantado com os modelos de lã de todas as cores, dar o relógio delicado que imita as cores de arco-íris de presente de Natal para o menino de 8, ou deixar o menino de 9 desenhar o próprio figurino da peça de teatro da escola. E por aí vai. Mas como na vida nem tudo são flores, há também a violência que sempre esteve lá, mesmo que disfarçada de amor e preocupação. E a gente precisa também falar sobre isso. Porque a lenda do amor incondicional não salvaguarda as mães de bichas de perpetuarem de alguma forma a homofobia estrutural. Porque a norma roubou delas o direito de celebrarem as nossas existências quando aquilo que somos se revela. E o primeiro pedido, quase sempre que nos fazem ou exigem, é sempre o silêncio. Mas é bonito também delas se deslocarem, se reeducarem e se reconfigurarem para lidar com uma realidade que não foi ensinada a elas. Esse episódio é para celebrar essa complexa categoria, sempre preocupadas, insônias, atentas, com medo de que algo nos aconteça. É um mundo que é perigoso, mãe, não a gente. E aí, já lançando uma pergunta para a gente fazer girar a conversa, pergunto para vocês. Por que será que as mães nos encantam tanto? Nós queremos ser elas ou nós queremos apenas a permissão para exercer a delicadeza desde sempre? Pra mim é só isso, gente. Já Já fechou, eu acho que esse episódio já tá dado, a gente já entregou. Eu acho que a gente já entregou esse episódio. Mas é engraçado, enquanto o Ronaldo lia, eu fiquei com uma vontade de colocar as 5 mães aqui, né? Porque eu acho que também uma dessas estratégias do silêncio é que a gente acaba conversando muito pouco sobre isso, né? Eu acho que acontece tudo isso que o Ronaldo descreveu, mas poucas vezes a gente para falar sobre isso, né? Mesmo depois que muda as fases, né, da aceitação de tudo. Então me deu essa vontade doida, assim, de imaginar. E mesmo elas, entre elas, né, imagino que elas conversem muito pouco, assim. Na minha família mesmo tem várias tias e mães de gays e acho que elas não conversam entre elas. As nossas mães poderiam ser melhores amigas, né, Lubi? E não são. É verdade, né? Moram na mesma cidade. Mora na mesma cidade, uma vizinhas, né? Mas me vem muito essa... Quando você fez a pergunta, assim, Rô, a provocação, assim,
Eu não sei se é uma coisa ou outra, assim, né? Eu acho que tem uma. Para mim, tem um apaziguamento, que nem é um apaziguamento, mas que eu vejo, assim, que é o do não, desse lugar do não masculino, né? Do pai. Desse lugar do masculino que a gente tem que performar, desse masculino, modelo, hétero, lembativo, Então, quando acho que a gente está com a mãe, primeiro acho que tem uma coisa de você ser filho, né? De você ser protegido e pode ser uma grande ilusão da nossa cabeça e quase uma possibilidade de você ser delicado, de você ter uma delicadeza, de você ser poroso. Eu não sei, me veio essas imagens assim da mãe, sabe? Eu lembro quando eu era pequeno, acho que eu até mandei isso pro Rô também. Um dia minha mãe encontrou uma amiga dela na rua, assim, eu lembro que eu era pequeno, mas eu lembro dessa conversa, assim, dela falando, mas cadê seu outro filho? E aí ela falou assim, não, o Maurício é com o pai dele, tá lá pescando. O Rodrigo, que ela me chama de Rodrigo, o Rodrigo é meu, o Rodrigo é meu. Eu lembro dessa coisa de eu ser dela e do meu irmão, que tinha uma relação dentro desses códigos do masculino com o meu pai, era, era dele, sabe? Em casa também tinha muito isso, porque eu tenho um irmão também, o Carlão, né? E ele era muito ligado com meu pai. Eu ficava com a minha mãe, eu lembro que a gente conversava, a gente jantava, a gente assistia novela. E foi nessa ocasião, inclusive, que eu vi a minha mãe tricotando e eu achava lindo aquilo. Eu achava lindo aquela ideia do novelo colorido que ia ganhando forma, ia virando um negócio. E um dia eu pedi para ela me ensinar. E ela começou a me ensinar. Então, quando eles iam pro clube, eu e minha mãe a gente ficava tricotando e batendo papo. E era muito legal porque quando a gente ouvia o carro chegando, era meio clandestino o negócio, né? Então a gente guardava tudo dentro das sacolas, escondia a sacola atrás do sofá, pro meu pai não ver. Escutando vocês falando, porque eu não tenho irmão, eu tenho duas irmãs. Eu fui meio que filho, tanto da minha mãe como das minhas irmãs, que também são mais velhas. Então eu lembro que tinha essa quase briga do meu pai me pegar pro masculino, porque eu tava sempre com as minhas irmãs e com a minha mãe, assim. Era curioso isso. Tem uma coisa da minha mãe, sempre tive uma ligação muito forte com ela desde criança. Que nem acho que a minha mãe era, tipo, mega das coisas femininas, assim, sabe? A minha mãe era, tipo, zero dona de casa, sempre trabalhou desde cedo, era muito independente e tal. Mas era a coerência. Eu acho que tem uma coerência nas mulheres, né? Nas mães, né? Que tem a ver com essa coisa de não poder chutar o pau da barraca, né? Quer dizer, eu lembro que o meu pai tinha muita preguiça. Eu sentia que era preguiça mesmo, assim. Ele não tinha muita energia para fazer as coisas, sabe? Então, quando eles se separaram, eu admirava a força, eu sempre achei ela muito forte. Tanto que eu acho que depois de um tempo ela até esse peso cansou nela, assim, que ela queria também um pouco de direito à fragilidade e tal. E eu já tinha muito acostumado a isso e eu relutei em ver a minha mãe frágil. Eu me ressentia, né? Então demorei também muito tempo para admitir para mim mesmo que ela era frágil também, porque eu criei essa super mãe, essa super heroína. Nossa, Rô, esse negócio do divórcio foi uma coisa muito forte na minha mãe, assim. Porque antes dela se divorciar do meu pai, tinha essa coisa muito. Até contei isso num outro programa, nem vou repetir aqui, mas que eu ameacei contar que eu era gay e ela já me levou pro padre, pro psicólogo, enfim, pra tudo isso. E aí, esse assunto se encerrou, não se falou mais nisso, e ela se divorciou. No momento que ela se divorciou, ela teve toda essa pressão mesmo, que é muito forte dessa coisa da família, né? É como uma mulher divorciada, a pessoa parece que recebe uma sentença de morte social, né? Mas quando ela se viu divorciada, eu vi nela o quanto ela se abriu para possibilidades que não eram as possibilidades do protocolo, assim, do script. Ela nem assim, não acho que é nem uma coisa racional, mas eu vi essa mudança na minha mãe, tanto que é depois que ela se divorcia que ela entende, que a gente conversa. Primeiro ela falou, pega uma bolacha pra mim. Fui lá pegar a bolacha pra ela na cozinha. Aí entreguei a bolacha pra ela, ela virou e falou assim, o Paulo é seu amigo ou é seu companheiro? Maravilhosa. Aí rolou aquela Já na pausa. cinza, né? A chincha. Eu vi que ela já estava pronta para ouvir também, né? Assim, acho que tem um tempo que a mãe também se prepara para ouvir o sim, porque o sim já está dado há muito tempo, né? E aí eu falei, não, ele é meu companheiro, a gente está junto já há 2 anos.
E aí a gente teve uma longa conversa, que foi, né, essas conversas de chorar, de brigar e depois conversar de novo, e no final ficou tudo bem. Mudou. Assim, a gente foi para uma relação muito mais íntima e muito mais sensível nesse lugar dos códigos, inclusive do feminino. Assim. Primeiro que é isso, né? As mães de bichas são muitas, né? As experiências são muitas. E existem muitas experiências que são extremamente violentas, assim, de não aceitação. Só você pensar nas mães evangélicas, por exemplo, das bichas que estão vivendo ali, jovens estão tentando sair desse armário, tipo, se afirmar, e lidam ali com famílias neopentecostais, enfim. Eu acho que, por mais que exista esse chamamento na Chincha, no caso da minha mãe, teve esse chamamento, né? Tipo assim, ela que me colocou contra a parede e falou, você tem que me dizer alguma coisa. Você tem alguma coisa para me contar? Me conta. E aí eu demorei para ter coragem de contar. E quando eu contei, o que veio como resposta foi o clássico, eu não quero que ninguém saiba, num primeiro momento. Não quero que ninguém da família saiba. Não quero... Né? Ela incluiu até a minha irmã, tipo assim, surreal, minha irmã já sabia, né? Então, eu fico meio impressionado, assim, porque eu não esperava isso da minha mãe. Eu esperava mais... Teve todo um caminho que ela fez maravilhoso. Depois ela foi para um outro extremo, porque minha mãe é essa pessoa louca. Posso até contar depois algumas histórias. Mas eu acho que tem... sempre sabe, mas quando a gente afirma, tem um recuo, né? Tem um script que é sempre o tipo, vamos tratar isso de forma privada, não precisa... Por mais que ela saiba que ela não vai conseguir dar conta disso. Total. Né? Eu contei a cereja do bolo. Antes disso teve o psicólogo, o padre, o psiquiatra, teve muita coisa. Tem dois movimentos assim, que eu percebo muito, né, em mães de bicha, que nessa coisa, por exemplo, do feminino e do masculino, né? Por um lado, ela percebe, se ela deixa essa criança viada totalmente no mundo masculino, essa criança pode sofrer violência, enfim. Então ela atrai essa criança pro lado dela, que é uma maneira também de proteger e também de dar um pouco o que essa criança quer. Mas, por outro lado, na medida que ela faz isso, ela amplia ainda mais esse universo dessa criança, que ela também não quer que necessariamente seja uma criança viada. Então eu fico imaginando esse jogo, né, que elas vão operando na cabeça delas, e pensando também muito nisso que o Ronaldo acabou de falar, desse tempo do silêncio, assim, porque eu há muito tempo tenho pensado nisso, né? Acho que já falei nesse outro programa, né? Que homofobia é aquilo que a gente não faz também. Não é só o que acontece com a gente. E aí, pegando esse exemplo que o Flávio falou, assim, né? Quantas coisas a sua mãe deixou de compartilhar com você? E que ela tinha vontade, que ela sabia que isso era o que ia te deixar feliz, que ia deixar ela feliz, e não se faz, né? Então acho que quase todos nós aqui só fomos falar adultos, assim, com mais de 20 anos. E mesmo falando, né, adultos, né, quando o Ronaldo fala das mães, tudo e tal, fico pensando, esse tempo de silêncio solitário, né, porque assim, é um silêncio que não é falado com filho bicha, né? E é falado, é um silêncio solitário, é o silêncio dentro da cabeça. Estamos generalizando, tô falando de repente da minha mãe. E como que mesmo quando você conta, e tem até uma possível aceitação, né? Não tem, vamos dizer assim, não tem uma violência no sentido de uma expulsão de casa, eu não te aceito mais como filho, mas existe uma violência que é de você não poder compartilhar a sua vida. Isso pra mim foi o que mais me pegou nessa curva, assim. Do tipo assim, eu sempre tinha que estar bem quando eu vinha para Santos. As minhas questões privadas, elas não poderiam ser faladas na mesa, né? Assim, eu tô sempre bem, tô sempre sem problemas. Eu sempre nesse lugar do melhor amigo, né? Assim. E foi engraçado que aconteceu comigo, que eu tive um namoro longo e quando eu terminei a minha mãe ficou sabendo e não teve um acolhimento, então ela falou que achava que não precisava e eu sofri muito por não ter tido um colo. E esse tempo dessa curva, esse tempo de silêncio solitário, o ano passado quando eu também tive um término, e minha mãe sabia, e minhas irmãs também, no dia seguinte eu estava na casa da minha irmã e eu tinha as 3 mulheres em volta de mim decidindo o que seria melhor para mim. E eu vi pela primeira vez a minha mãe falando, não, você vai para Santos que eu vou cuidar de você. Naquele momento eu podia ser frágil, eu podia contar do meu problema. Eu estava aqui pensando nessa coisa do silêncio, né, que vocês estão falando, e eu acho que eu não vivi isso com a minha mãe, porque
Eu acho que talvez eu talvez, eu tô ouvindo vocês falar, tô aqui pensando que talvez eu nunca tenha dado esse tempo para ela. Porque na verdade a gente nunca teve essa conversa, né? Quando eu me vi, eu já estava falando sobre a minha sexualidade com a minha mãe de uma forma aberta. Inclusive tem essa coisa do evangélico e tal. Eu queria dizer aqui, inclusive, que a minha mãe é evangélica e ela aceitou isso. Pelo menos a gente não teve essa conversa, mas ela aceitou isso de uma forma bastante tranquila, assim. Eu acho que a gente precisa conversar a respeito dessa coisa do silêncio, eu e a minha mãe. Mas eu vivi essa coisa do silêncio com o Flávio, isso é muito engraçado, com a mãe dele. Porque quando ele contou pra ela, a gente já se conhecia, eu já era o amigo que dividiu o aluguel com o Flávio, né? E quando eles tiveram essa conversa, ela ficou 6 meses sem falar comigo. E aí eu me lembro que no Natal, Flávio, você lembra? Ela me ligou num Natal e ela falou assim: Você não vai mais vir me ver aqui, não, seu filho da puta? Bem assim. E depois disso a gente construiu uma outra relação. E eu lembro que ela me chamava de filhão. Eu deitava no colo dela, ela falava assim: Você é meu filhão. É meu filhão. É muito louco isso, né? Como também tem essa coisa da maternidade nesse lugar, né? Ela me adotou como um filho, assim, na época. Tem uma coisa que também a gente está falando de uma geração de mães, né? De alguma forma, as nossas mães fazem parte de uma geração que não conseguiram afirmar as nossas diferenças e potencializar elas durante as nossas infâncias, né? A gente não teve Isso. por mais que tivesse essas cumplicidades, esses olhares, ou violências menores do que violências mais contundentes, quando eu falo que a violência estava ali, era essa violência de não afirmar. Recentemente, agora por causa do orgulho, a minha mãe, por causa de um trabalho que eu fiz ano passado, ela resgatou uma série de fotos da minha infância, me mandou, e tinha uma foto minha muito bicha, muito assim, tipo na casa de praia dos meus zóis, com 7, 8 anos. E aí eu mostrei essa foto e falando dessa coisa do orgulho, que eu queria ter tido orgulho naquele momento. E não. É muito mais fácil ter orgulho depois de adulto e tal. E aí ela me respondeu, né, dessa postagem, me pedindo desculpas, falando tipo assim, desculpa se eu não estava atenta, se não afirmei. Então isso é bonito de alguma forma. Eu acho importante também dizer sim, não, mas é geracional, talvez você não pudesse mesmo, né? Porque eu lembro, por exemplo, a minha mãe, ela é uma mulher é uma pessoa intensa e tal. Então ela foi, por exemplo, daquele momento em que ela pediu silêncio, depois ela começou a fazer um movimento quase que oposto, que é assim, não, então agora eu preciso me empoderar de tudo e abraçar esse tema na minha vida agora que ele está exposto. Acho que ela pediu tanto para eu contar, que eu acho que ela queria esse movimento. Então ela foi para o extremo que era assim, eu quero ir para boate gay com você, eu quero entender, eu quero... Eu falei, não, menos, não é... Tá ótimo, muito bacana, mas assim, eu não vou dar conta de você na boate gay comigo. E tem uma história clássica que é nesse intermédio assim do silêncio, porque eu já estava casado com o Lube, estava morando aqui em São Paulo, e a gente ia passar o Natal, o Ano Novo, enfim, o Ano Novo no Rio. Teve todo um terrorismo. Ela, pelo amor de Deus, suas tias não sabem, elas já são muito velhas, é melhor não, né, é mais difícil para elas, eu já sou mais aberta, ela já estava se sentindo aberta, né? Pedindo ainda o silêncio e se sentindo a moderna. Aí eu treinei o Lube meses. Falei, Lube, pelo amor do Senhor. É amigo, a gente é amigo, trabalha junto, mora em São Paulo. Beleza, eu sei que é foda, mas vamos lá. Minha mãe pediu, tá. A gente sentou e a gente ia fazer histeria lá, a peça. Aí a minha mãe perguntou, como é que tá as preparações da peça, que ia estrear logo assim. Aí minha mãe tinha um escritório na época, ela super ajudou ali na produção das coisas. Aí o Lube falou assim, tá tudo indo bem, graças ao apoio de produção da sogra. Gente, eu tava tomando um café quente, eu me engasguei, queimou tudo, eu falei, porra, Lube, nessa primeiro... Não tem nem 10 minutos que a gente chegou, bicha. E minha mãe, eu botei o olho assim, minha mãe tranquila, continuou conversando, eu falei, gente, estranhei. Depois, fui perguntar pra minha mãe, pelo amor de Deus, perdão, eu treinei o Lube. Que o Lube não dá jeito, ele sempre dá essas gafes. Minha mãe falou, do quê? Da coisa da sogra? Não, imagina, já contei pra todas elas. Não aguentei. No que elas chegaram, já sentei, contei. Eu falei, nossa, muito obrigado por partilhar comigo, porque me deixou tenso meses, entendeu? E ela já resolveu ali. É que a mãe também sai do armário, né? Quando o filho sai do armário, né?
E aí ela também tem que processar, inclusive, qual é o discurso dela, né? Qual é o posicionamento da mãe de bicha. Então, assim, fazer uma saída completa do armário vai trazer esses temas do que é como eu vou falar isso com as pessoas, o que as pessoas vão me perguntar. Então, assim, acho que entender que essa saída do armário, ela não é só nossa, né? Ela é E também. Flávio, e Sim, uma coisa que eu acho exatamente. muito legal é que isso não deve ser pensado de uma maneira individual, assim, né? Porque parece que cada mãe tem esse peso. Por isso que é tão importante quando as instituições assumem as questões, né, LGBTQIA+, assim. Porque elas ficam sozinhas também, assim, é uma solidão gigantesca, elas têm que elaborar tudo isso, quer dizer, o padre não vai falar para ela, se falar vai falar vai falar contrário, quer dizer, a escola, A escola não vai a ciência, falar. tudo. Não, e na bolha dela, né, Lube, não tem ninguém pra ajudar, né? Ninguém vai ajudar, né? E é muito louco, porque assim, tipo assim, no meu caso, tinha tia, eu tinha melhor amiga, tinha várias pessoas que também tinham filhos gays e elas não se falavam. Eu tinha vontade de fazer uma reunião, eu falei, gente, vamos sentar aqui, né? Mas essa solidão e esse silêncio também tem a ver com isso, assim, né? Desse, que eu acho que é isso que é legal quando eu falo da geração, assim, pelo menos, né, hoje, existe algum nível de visibilidade. Realmente, assim, né, a gente é da geração que era zero isso, né? Nossa, tá nada, né? Não tinha uma Nada, era um referência. oco, eu não tinha nem de onde Gente, pegar. Referências que tinham eram E aí- bizarras, né? E a Eu importância lembro da Dona Hermínia nesse lugar, né? De ser uma figura que é uma mãe de bicha, né? Assim, acho que nesse lugar, assim, a minha mãe tem um fascínio por esse personagem, por exemplo. Eu tenho Sendo certeza feita que por uma bicha, né? É. Total, minha mãe é uma ama, identificação, ama. uma identificação, porque assim, ok, então existe aí um mundo de mães de bicha, né? De mães de bichas que ainda não saíram do armário, de bichas que são crianças viadas, né? Existem, assim, pode ser que muitas mães que estão assistindo, jovens mães que estão assistindo a gente agora, se deparem com isso daqui a pouco, né? Em relação aos seus filhos, às suas filhas, enfim. Ser mãe de bicha é todo um trabalho também. E na verdade não deveria ter, né? Tipo assim, é isso que é louco, assim, Sim. né? Se cria toda uma questão que se isso fosse de fato entendido de Naturalizado. outra maneira, né? A gente seria os filhos que nós somos, assim, né? E às vezes também parece, às vezes também se usa essa estratégia, assim, né? Então, no meu caso, eu pensei muito assim, né? Se valorizou muito o meu lado artista, né? Ou colocar todas as questões no artista, né? O Lube é artista. Para não chegar no assunto, para o assunto não vir junto, assim. Mas eu fico pensando assim, nesse tempo, e esse tempo perdido, né? Que não volta. É um tempo perdido. Pelo menos no meu caso, eu tive que fazer um esforço para voltar. Porque você vai se afastando para você se proteger também, né? E esse tempo do afeto que vai se perdendo por conta disso, né? Aí você fala, gente, por que a gente perdeu tanto tempo com isso, né? Por isso que é importante essa educação, essa luta para levar essa discussão para dentro das escolas, para dentro dos espaços de formação dessas crianças e de formação desses pais também, né? Porque a gente esquece que a escola não é só um lugar de formação da criança, ela é um lugar de formação dos pais dessas crianças, né? Porque, por exemplo, o bullying que a gente sofreu, eu sofri um bullying enorme na escola, sei que já também, tinha a ver com isso, com não ter nenhum espaço de empoderamento, né? Então é muito bonito ver hoje as crianças, pais mais jovens estão tratando essas questões de uma outra forma, porque eu acho que vai ter menos tempo perdido, sabe? É menos tempo perdido. Vai ter mais afirmação das potências. Quer dizer, que bom que a gente conseguiu afirmar as potências. Eu acho privilegiado, a gente falou isso na criança viada. Tem muita criança que morre no meio do caminho e não afirma essas potências, né? Então, é bacana poder criar estar vivo e durar no tempo para ver essas pequenas transformações, né? Eu queria dizer uma coisa, peraí. Que eu assisti o show da Xuxa, que hoje, né, Xuxa, coitada, né, já era. Mas eu amava o show da Xuxa quando eu era pequeno, porque eu tinha vontade de ir no show da Xuxa para mandar um beijo pra minha mãe. Ah, vamos mandar um beijo pra mãe? Vamos. Beijo, Mãe, pra mãe. você. Mãe, eu quero minha mãe tá aqui, gente. Também pra tia Célia, que também são um pouco mães, a Avó Maria e a tia Célia. E agora vamos para o momento meu cu. O meu tem a ver com mãe. Eu trouxe, não é um fato recente. Na verdade, é um vídeo que eu adoro. Já até comentei sobre esse vídeo no programa. É um vídeo da Ana Paula Chongani dando uma aula de diversidade para a filha dela. Eu fiz uma edição já no vídeo, mas depois a gente pode deixar o link para vocês verem o vídeo completo, porque o vídeo é um pouco longo. Eu peguei as partes mais interessantes para mostrar, porque ela
uma aula para a filha, é também uma aula para o mundo, para todos nós. Vejam só que aula! Filha, como você já tem 6 anos, já tá aprendendo a ler, já conhece todas as letras, eu resolvi te contar algumas coisas sobre essas letras que tem aqui escrito. L, G, B, T, Q, I, A. E esse símbolo é o Mais. para juntas elas falarem o quanto que elas são importantes juntas e individualmente. Entendeu? Ah, Primeira letra. L. L. L é de lésbicas. Você sabe o que é lésbicas? Não. Lésbicas é quando uma mulher ama outra mulher, Igual as madrinhas. igual as madrinhas. Próxima letra. G. G é de gay. Você sabe o que é gay? Gay é menino que namora com outro menino. Exatamente. B. É quando a pessoa gosta de meninos e de meninas. Pessoas trans são pessoas que o médico ou a família falaram que elas são de um jeito e na verdade elas se sentem De outro. exatamente. Mesmo que eles tenham a parte íntima de outro jeito. Exatamente. Que. Que De queijo. queer são as pessoas que transitam entre os dois gêneros. Essas letras é principalmente para as pessoas pararem de fingir. Entendi. O I são os intersexos. O A eu tô apanhando aqui pra explicar o A. E o mais também serve pra dizer que nós somos muito diferentes. Somos várias formas. Tem gente de tudo quanto é jeito. Claro, né? Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Gostou, Vili? Eu gostei. Por quê? Que você é uma mãe maravilhosa. Ah, obrigada. Ai, Ai, Muito maravilhoso. Gani, o meu cu de ouro vai para você, porque isso é uma aula para nós todos. E vocês viram que não é fácil, né, gente? Não é fácil. Tem que ter muita disponibilidade. Parabéns. Por isso que é isso, o futuro tá aí, né? O futuro eu vou das até mães. recolher o meu cu pro seu cu brilhar sozinho. ah, eu vou colocar o meu cu aqui também. Vai ser um cu de ouro também, Paulo, que eu tinha pensado no cu de ouro, porque é de uma. Assim, são muitas camadas de cu de ouro que merecem essa nova série protagonizada pela Lineker, Ai, eu tô chamada vendo. Manhãs de Setembro, Eu vi, maravilhoso. que vai tratar não da questão, não vai ter o foco na questão do gênero, mas em todo esse drama e essa relação da Lineker, no personagem que a Lineker faz, da Cassandra, com esse filho que aparece. Eu não vou dar muito spoiler, porque fala de maternidades, outras maternidades, múltiplas maternidades. É uma produção assim muito maravilhosa, muito linda. E assim, cu de ouro para todo mundo que produziu essa série, cu de ouro para a Amazon que vai lançar essa série, né, em muitos países Já do lançou, mundo. né? Já lançou. E em especial para a Lineker, que está assim espetacular. Espetacular. O garoto que faz o filho também é um. Os atores são unidos. A Karine Telles está É um maravilhosa. elenco. É um O elenco. elenco inteiro. Não existe um erro naquele cast. Vale muito a pena assistir, quem ainda não viu. Maratona. É lindo demais. E é isso, Tá lindo assim, de morrer. não tá discutindo diretamente e só a questão de gênero, mas está discutindo uma série de outras coisas e de uma maneira assim brilhante. É um drama lindo, muito a pena. E a Linda Quebrada também tá gênia. É. Ou está discutindo a questão de gênero em várias camadas. Exato, Todas as questões. Não, elas mas sabe que a atravessam gente, as questões não, mas de gênero. sabe que a gente sempre fala essa coisa de todo filme com temática LGBTQIA+, tem que tratar do sofrimento de ser LGBT. Sim, né? Não. Não tá nisso a história, Não tá sabe? nisso. Ela já está posicionada, sabe? Ela já se afirmou, ela tá lutando para conseguir a carreira dela, ela tem o trabalho, ela Não tem casa, questionamentos disso. entende? É muito bonito, assim, ver esse tratamento. Então, Flávio, vou fazer uma sugestão. De vez a gente passar o clipe, né, o teaser da série que está aí disponível, procurem.
quero pegar a música da maravilhosa Lineker, nossa amada e querida amiga, e queria aproveitar para a gente escutar essa música com as fotos, que é a música da série, né? Com as fotos das nossas mães. E acho que assim é uma maneira da gente terminar o nosso programa de hoje. E também quem estiver assistindo, quem nos acompanha, se quiser também compartilhar com a gente fotos com a sua mãe, né? Ou mães que estão assistindo, queiram compartilhar com a gente fotos com seus filhos. Isso também a gente vai juntando lá no nosso material, tá bom? Então, e viva Vanusa! E viva Vanusa! Mãe de... Na voz de Lineker! Na voz de setembro. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar. Eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs de setembro, nas manhãs. Fui eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora.